namorava e engravidei, e o meu ex-marido, eu sou divorciada, o meu ex-marido fazia faculdade, a universidade. Então, nós também não tivemos uma lua de mel longa, fomos para uma praia bem próxima aqui de onde morávamos, e também não tivemos lua de mel, não deu para Sim. viajar, E, porque a prioridade era a faculdade, né? então, assim, nós Então, também, eu não, eh, eu não pude, eu não pude usar a, como se chama? Eu não pude usar o dia de feriado, o dia de os dias que vacation. tem de licença Sim, do casamento, sim, sim. eu, aquele tempo, eu agora mesmo conheci, consegui o meu trabalho e por Sim, isso consegui. Uhum. eu não tive dias que eu pude usar para feriado, Férias. para férias. Ok. E ah, eu acho que eu tomou uma dia ou meia do dia Olha, um dia para ou meio-dia. meio dia para o casamento. Sim. Nossa, olha só, nós tivemos um final de semana Hum, e aí as viagens aconteceram depois, mas foi um período bastante. O início do casamento, eu muito jovem, né? Então foi um período de adaptação, de muito aprendizado, mas sim. valeu a pena, os filhos estão aí e estamos todos muito felizes. Já tenho, inclusive, duas netas. Duas netas, não me diga. Sim, duas meninas de 3 anos. Hum, A Pietra, de 3 anos e meio, e a Lia, de 3 anos. Então, tenho duas meninas. é muito bom. A Eu família só, crescendo. eu só tenho uma filha e ela tem 10 anos. Ah, Ainda é jovem, ainda é criança. sim, que bom, que bom. É muito bom. Criança, eu adoro. Eu que iniciei a minha vida, né, como mãe muito jovem. Então, eu acabei. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Sim. Então, foi. Mas foi ótimo, porque hoje estão todos grandes adultos e eu jovem para poder aproveitar tudo isso. Sim. Então, muito bom. Sim. E E, e com... você está na faculdade agora? Não, não, eu não estou. Eu fiz um curso há uns 3 anos atrás, dentro da minha área de jornalismo, e nesse momento eu não estou fazendo nenhum curso, porque o meu trabalho, até um mês e meio atrás, até Uhum. final de maio, começo de junho, tomava muito meu tempo e eu não conseguia. Às vezes eu entrava oito Uhum. e meia da manhã e saía 8 horas da noite. Então não tinha condições de fazer Uhum. nenhum curso. Então eu procuro deixar o meu tempo livre para fazer trabalhos sociais. Eu gosto Uhum. de ajudar pessoas que passam por dificuldades, ou ensinar o que eu sei para adolescentes. Uhum. Então, eu prefiro aproveitar o meu tempo livre para a área social. Uhum. Que bom. Exatamente. E ah, tem, tem, tem algumas perguntas para mim. Eu tenho perguntas? Se eu tenho, você vai me fazer perguntas ou eu lhe farei? Ah, você vai me fazer perguntas, por favor. Ok, certo. Eu gostaria de. Qualquer coisa. Ok.
eu gostaria de saber sobre a sua área profissional na música. Você disse que se apresenta, né, com a sua Sim, esposa na música com compositores brasileiros, sim. né? Eu Gostaria não, que eu você não me sou, falasse. eu não sou músico profissional. Eu estudava música na escola, mas agora eu sou Certo, engenheiro e por certo. isso eu fazer música no meu tempo livre. Sim. Mas eh, a minha esposa é música profissional e por Ah, isso eu não certo. posso eu não posso jogar, eu tenho que trabalhar. Certo, exatamente. Então, você diria, a sua esposa é musicista profissional. Musicista profissional, Isso, sim. ou profissional da área de música. Os Ah, dois estão corretos, ok? profissional da área de Da música. área de música ou da área musical. Mas a profissão é musicista. Escreve assim, olha, deixa eu escrever para você. É, musicista. Musicista, Obrigado. ok? E nós fizemos muitas músicas brasileiras po- porque eu toco o violão e ela Uhum. toca flauta. E para flauta e violão tem muitas músicas brasileiras, mui- músicas boas brasileiras. Sim, Não sim, tem música clássica, não tem tão boas músicas clássicas para estes instrumentos. certo. Tem muitas para piano e para orquestra, mas não tem tão muito para violão e flauta. Mas música brasileira para flauta e violão é, é, é ótima. Uhum, sim. Você teve oportunidade de conhecer o trabalho do Oswaldo Montenegro com a esposa? Sim, eu não sei que nós podemos fazer isso, mas eu ouvi, ah, Sim, ah, e eu ouvi umas músicas que você sim. me mandou. Ok, porque o trabalho dele é em um casal, né? É ex-esposa dele, mas eles estão sempre juntos. E um trabalho aqui no Brasil que se destaca muito, violão e flauta transversal, é do Oswaldo Montenegro com a ex-esposa, né? Madalena, ela se chama. Então é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de assistir shows deles ao vivo, né? Nossa, e é um trabalho maravilhoso. Hum. Eu amo esse tipo de música. Então, é muito bom. E eles moram em São Paulo? Olha, o Oswaldo Montenegro, a última vez que eu soube, eles moravam no Rio de Janeiro. Janeiro. Ele era casado com uma atriz, Paloma Duarte, se eu não me engano, e ele morava no Rio de Janeiro. Uhum. Eu acredito que continue morando lá, Uhum. mas eu não tenho certeza. Mas eles fazem muitos shows aqui em São Paulo. Uhum. Então, temos sempre a oportunidade de ver show deles, ou até mesmo através do YouTube. Uhum. E como você conhece música dela? Em filme ou em gravação? Ou... Então, quando eu namorava o meu esposo, né, quando eu era jovem, eu já gostava do trabalho do Oswaldo Montenegro, Uhum. porque aqui no Brasil nós tínhamos festivais de música. Ah, E o Oswaldo Montenegro, ele apareceu através de um desses festivais. E aí ele ficou muito conhecido. E como ele ganhou um dos festivais com uma música muito bonita que até eu mandei para você, que se chama Bandolins. sim. Ele ganhou um desses festivais, e aí, como ele Ah, ficou muito conhecido, ele começou a fazer os shows independentes, né? uhum. E aí eu fui num dos primeiros shows dele, eu tinha 17, 18 anos. E aí
sempre gostei do trabalho dele. Uhum. E, Então, e posso ver isso em TV? você pode ver no YouTube, tem todo esse material. Mas Então, agora tem YouTube, mas quando você primeiro conheceu sim, conheceu? o trabalho Aham. dele, não tinha YouTube, não é? Não tinha YouTube, não. Então, nós víamos, falava na televisão, Uhum, anunciava que ia acontecer o festival, e eu não fui ao festival, eu era menor de idade, né? Eu não tinha 18 anos ah, ainda, mas logo depois teve a oportunidade de assistir ao show. Então, foi muito interessante e, e aí eu sempre, durante a minha vida toda, eu sempre escutei música deles, porque uhum, o trabalho dele é muito bom, sem falar da construção das músicas no português. Então, uhum, eles têm um português perfeito na letra das músicas, né? Então, é muito interessante. E aí, até tenho aqui, olha, acabei de puxar, tem uma música que eu vou mandar o link para você, num festival de 1980. Olha só, e 80. 80, eu tinha 17 anos. Hum, Então, eu e tinha 6 anos. olha só. Então, olha, esse que eu mandei foi a música que ele Legal. ganhou. Agonia se chama, né? Nossa, eu não sei se foi esse exatamente que ele ganhou ou se foi depois com bandolins, eu não lembro exatamente, mas ele participou de vários festivais, né? E foi maravilhoso. Então, Bandolins foi um ano antes, Uhum. então tem até um vídeo aqui, também vou encaminhar para você, que é uma daquelas músicas que eu mandei, mas agora, com essa versão Uhum. aqui, provavelmente foi uma das primeiras vezes que ele se apresentou, né? Então, foi muito bonito. Legal. Mas, então na televisão naquela época, provavelmente, eu não me lembro, mas Uhum. o único meio de comunicação que tínhamos era TV e rádio, né? Então eu acredito que tenha sido. Mas agora, eu acho que mais de músicas brasileiras que eu conheço, é, primeiro eu vi na YouTube, eu acho que sim. Ah, 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha YouTube, porque Sim, sim. YouTube é último para estudar, porque eu posso ouvir a música 10 vezes e 100 vezes, e eu posso Exatamente. estudar isso, eu posso ver Sim, quando ele está usando o instrumento. sim. E também eu acho que é muito interessante, porque esse meu filho que se casou, ele toca violão muito bem. E ele pega muitas letras de músicas que ele gosta, ele Uhum, pega a melodia, né, com as notas, ele uhum, pega no YouTube também, em uhum, aulas. Então é muito interessante. Ele toca de ouvido, né? Ele sim, estudou muito pouco, mas quando ele tem dúvida, ele vai no YouTube para poder pegar cifras, né? sim. Então é bem interessante, ajuda muito. Eu toco violão, mas eu toco pouquinho. Mas eu lembro quando eu eu conheci a música de Toninho Horta. Ele, Sim, você sabe, Toninho Horta? eu conheço muito pouco dele, mas conheço Hum. de nome. Ele mora no Belo Horizonte, Sim, em Minas Gerais, e aham, quando eu era no Japão, ah, o cantor se chama Flávio Venturini. sim, Ah, maravilhoso. Flávio Venturini, bem, muito bem. É Venturini.
foi em Japão para concertos e ah, eu acompanhava no violão. Sim. Ele não sabia como é Flávio Venturini. Aham. E para estudar, eu vi os vídeos dele no YouTube e, Sim. e uma vídeo tinha o acompanhar Toninho Horta Certo. acompanhada estava acompanhado eh, Aham. por ela e, e a minha vida mudou Sim, sim. quando eu ouvi o violão de Toninho Horta. Aham. Minha vida mudou neste Nossa. momento. Olha só, ele toca muito bem e Flávio Venturini é maravilhoso. É um dos compositores mais renomados aqui no Brasil, né? Nós não o vemos se apresentando, mas vemos muitas músicas que é dele, né? Flávio Venturini. Então, é muito. Eu acho que ele tem uma carreira mais internacional do que nacional. Eu acredito que sim, porque no Brasil nós não vemos nas TVs, não vemos nos programas, né? Não vemos divulgação de shows dele, é muito difícil. Então eu acho que ele tem hoje uma carreira mais internacional. Então, eu só vou fazer uma correçãozinha. Você falou as vídeos. Eu Os sei que vídeos, é os vídeos. os Eu sei vídeos. que os pronomes é bastante difícil Hum, para quem não tem na língua, como é neutro, né? hum. Então, para nós, eu vejo muito isso, assim como você falou, na YouTube. Como o YouTube é um canal, então para nós é no YouTube, ok? Isso. Agora mesmo eu estou lendo esse livro Sim, sim, e para se tem, ler na e escola. tem uma história que chama Sexo. Sexo, É, ah, o filho e o pai. é, Estamos conversando de sexo das palavras sim, e sexo das pessoas. É aham, muito divertido. Uma história certo. muito divertida. Olha só, estou até anotando aqui para depois eu buscar informações e me inteirar desse livro. Que Ah, interessante. Porque é muito interessante essa diferença, por exemplo, no alemão, quando eu tenho alunos que falam idiomas com a base do alemão, é uhum, muito complicado eles entenderem que é o carro, que é a casa, porque para ele é das, não importa, é uma coisa, né? Não tem exatamente o que é feminino, o que é masculino, né? E no sim. português não, no português nós dividimos, né, as coisas em masculino e Sim. feminino. Então é bem interessante. Eu E sou aí, russo e em russo nós também temos sexos da palavras, mas são diferentes do português, da palavras de português. Por exemplo, sim, a, a mesa é feminino em português, mas é masculino em russo. olha só, então eu Sim. não sabia disso. Em russo, eu já dei aula para uma aluna russa, até eu dei bastante tempo, porque ela é nômade digital e ela viaja o mundo e ela ficou um tempo no Brasil e ela se apaixonou pelo português. Uhum, Aí ela resolveu criar um blog que se chama Russa Viajando. uhum, E esse blog, nós fizemos várias correções dos textos dela, mas ela não comentou sobre isso, que algumas palavras, que tinha o sexo das palavras e que não, em algumas palavras era diferente em russo. Mas a impressão que eu tinha é que ela não gostava da Rússia, uhum. porque quando eu perguntava alguma coisa para ela sobre a Rússia, ela mudava de assunto. Ela não Ah, gostava de falar sobre a Rússia.
Então, Ela não eu acho que pode. ela saiu e por isso estava morando em tantos outros países, né? Uhum, Então, ela não gostava. Então, chegou num ponto que eu nem pedia mais informações, porque eu percebia que ela ficava constrangida. uhum. Sim, é muito. A história de Rússia é muito difícil. Sim, sim. E eu fui sair. Você saiu? Eu saí de Rússia não porque eu gostaria de ir aos Estados Unidos, mas porque eu tinha que correr, sair de Rússia. Sim, sim. Eu imagino.